Jeremias capítulo 18. Diz assim: palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias. E lá receberás a minha mensagem. Concentrado na confecção da sua obra, sobre uma roda de madeira, contudo o vaso de barro que ele o refez, moldando o. Então Yahvé dirigiu-se à sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga o Senhor. Este como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, irmão? Só até aqui, porque todos nós conhecemos de cor e salteado essa passagem bíblica. E Jeremias, ele foi levantado por Deus numa época específica, como se ele fosse a última voz profética antes do cativeiro de Israel. Porque o Senhor, antes de fazer qualquer coisa, ele avisa. E a Bíblia diz aqui que Jeremias é levantado numa época e no tempo específico, como uma última tentativa de trazer o povo de Deus de volta para ele. E aqui ele vai ilustrar, ele dá uma ordem a Jeremias. Jeremias dispõe e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. O que me chama a atenção, irmão, e nós devemos ter muito cuidado, porque a palavra do Senhor que foi a Jeremias diz: desce à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo, diz algumas traduções. Então, que nós aprendemos em primeiro lugar, irmão, que a casa, ela é do oleiro. A casa, ela tem um dono. Por ela ter um dono, irmão, quem coloca as regras, as normas, é o dono da casa. Não é o que eu acho, não é o que eu quero. Não. Desce à casa do olheiro. Porque na casa do olheiro, quem fala é o olheiro, irmão. Aqui não é para me desabafar. Aqui não é para me atacar ninguém, não. Aqui quem fala é o olheiro, porque a casa é dele. Louvado seja Deus. E quem coloca as normas, as regras, é ele. Glória a Deus. O olheiro. Se eu não tenho a palavra do olheiro, canto um hino, irmão. Ora, é melhor. Mas o Senhor fala: eu vou falar com você, Jeremias. E ele desce, ele é obediente. E estava lá o olheiro, com barro na mão, fazendo um vaso. Você sabe melhor do que eu
que há mais de 200 espécies de barro no planeta Terra. E nem todos os barros servem para fazer vaso. Não é todo barro que é feito vaso, não. Quem conhece que pode se tornar um vaso é o olheiro. Ele vai lá fora na barreira, escolhe o barro, apanha e coloca na oraria. Ele não vai usar logo o barro, irmão. O barro fica lá encostado. Depois ele tem que limpar o barro. Depois tem que jogar água no barro para evitar as rachaduras. Depois do vaso limpo, que ele vai trabalhar, irmão. Aleluia. Mas o que me chama a atenção nessa passagem, eu não vou tomar muito tempo porque eu não sou o pregador da noite. Aleluia. Pela foto é o irmão aqui. O irmão é privilegiado, que o irmão sempre tem uma foto aqui. Quando é eu, eles não botam não, irmão. Vai de improviso. Eles são assim. Mas Deus é bom. O vaso se estragou na mão do olheiro. E eu fico me indagando, quem foi o responsável por esse vaso se estragar? O olheiro ou foi o próprio vaso? Ou o barro? Porque, irmão, nessa passagem aqui, você vai ver que o barro, ele está na mão do olheiro. Ele estava confeccionando um vaso. Aleluia. E a questão é, o vaso estava pronto, irmão? Sim ou não? Ele estava num processo de preparação. Meu Senhor da glória. Porque nós gostamos de falar a palavra de efeito. Deus faz um vaso novo. Mas o que estava na mão do olheiro não era um vaso, era um barro. O vaso não estava pronto, estava sendo fabricado, irmão. Então você tem que ter cuidado com isso. Tem coisas que trazem marcas em nossas vidas. Aleluia. O vaso aqui representa a casa de Israel. Deus estava falando para Jeremias, Jeremias, esse povo está virando as costas para mim, mas eu não poderia fazer como fez esse olheiro desse povo desviado, trazer eles de volta para mim. Aleluia. A resposta é sim, Deus pode, mas o povo queria se arrepender. Versículo 6, eu já vou terminar, irmão. Por acaso não poderei eu fazer de vós quem? Israel, como fez esse modesto olheiro com a sua obra de barro nas mãos do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quem está na mão do olheiro é o barro, irmão. Ó casa de Israel, vocês estão na minha mão. Eu posso fazer um vaso novo de vocês. Eu posso levantar um povo novo. Eu posso zerar o pecado de vocês. É só vocês quiserem. Mas a nação de Israel quis, irmão, ser refeita. A vantagem de nós é, estamos no capítulo 18. O perigo é quando nós vamos para o capítulo 19. É verdade. E olha a ordem que Deus dá ao profeta Jeremias. Reúne o povo. Leva os anciões, Jeremias. Aí ele diz, compra uma botija, compra um vaso e leva os anciões para o vale de Rinom.
Aí Deus avisa, irmão. Deus sempre avisa. Ele diz, o versículo 8 do capítulo 19. E farei desta cidade uma desolação e um motivo de gozações. Aleluia. Todo aquele que passar por ela ficará chocado e dela zombará por causa de todas as suas feridas. Versículo 9. E os levarei a comer a própria carne de seus filhos, a carne de suas filhas. Se alimentará cada um da carne do seu próximo, por causa do terrível cerco militar e do desespero provocado por seus inimigos, os que planejam de todas as formas tilhar a vida. Qual é a mãe que tem coragem de comer o filho? Uma filha. Mas ele está dizendo que o cerco que Nabucodonosor vai fazer será tão terrível que eles vão comer criancinha. Eles vão comer placenta, esterco de jumento. Porque o pecado leva a isso, irmão. A rejeição de Deus leva o ser humano a fazer coisas, podemos dizer que até Deus duvida. E ele está protestando contra o povo. Aí o versículo 10, onde eu quero chegar. Quem tem coragem de ler? 10. Então quebrará a botija, é isso? É isso. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo. O 11. E disse-lhe-ás, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Só um minuto. Que não pode mais? Refazer-se. Mas não tem pregador que diz que Deus faz um vaso novo? Deus desce na olaria que ele quebra o vaso e faz novo. Tem ou não tem? Quem já viu essa expressão? Deus faz um vaso novo. Em processo de fabricação. Aqui o vaso está pronto. Compra um. Quebra. Continua, Maria Leite. E os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Amém, irmão? Vou fechar minha Bíblia. Temos que ter cuidado com isso. Em que nós ouvimos na casa do oleiro. Deus faz um vaso novo no processo de preparação. Eu quero restaurar o povo. Mas se você e eu endurecemos o coração e entrarmos no forno da incredulidade, o vaso vai estar pronto, e quando um vaso está pronto, ele é quebrado, ele está falando, não serve mais para... O que ele está falando? Esse meu povo que eu tirei do Egito, hoje, para mim, não serve mais para nada, vai para o cativeiro. Agora, um povo prometido, na terra prometida, vão ser exilados. Porque não ouviram o aviso de Deus. Essa palavra do olheiro, enquanto nós estamos na igreja, nós estamos na olaria. O dia que nós levantarmos o nosso nariz e pensarmos que estamos prontos, ele pode nos quebrar, irmão. Quebra, Jeremias, o vaso. Não serve mais para nada. Glória a Deus. Essa palavra é dura, irmão. Não servir mais para nada. Aleluia. O povo escolhido não serve mais para nada. Eita, Jesus. Quando eu leio essa palavra, não serve mais para nada, eu lembro daquela. Eu profetizei o teu nome, curamos. Eu falei, eu preguei. O que Jesus responde? Eu nunca vos conheci. Desde o dia que ele levantou a mão, Jesus não estava nem olhando para a conversão dele. Eu nunca te conheci. Tu foi nos cultos,
Tu pregou, tu orou, tu visitou, mas você não tinha intimidade comigo. Aleluia. Glória a Deus. O que marca, irmão, é nós termos intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Quando Deus fala assim, Jeremias, ainda que sua mãe soubesse que estava grávida de você, eu já me relacionava com você. Aleluia. Eu já tinha intimidade. Eu já te conhecia. É a mesma raiz. Quando Abraão entra a Sara. E Abraão entrou a Sara e a conheceu. Ou seja, teve relacionamento com Sara. É o grau da intimidade que nós devemos ter com Deus. Vocês conseguem entender isso? Então toma cuidado. Eu também tenho que tomar cuidado. Que essa história que Deus faz vaso de novo. O vaso pronto se quebrar, o remendo não serve. Nós temos que ter cuidado. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, tomou posse disso aí, meu irmão? Aleluia! Eu mesmo já falei sobre o vaso.